gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Galerinha do terceiro ano, a gente vai fazer a introdução do nosso assunto, do melhor assunto de física do terceiro ano. Esse é um dos principais assuntos que cai no Enem, tá certo? Um dos, né? Mas é muito difícil não cair um assunto sobre eletrodinâmica, tá certo? Até a aula passada a gente tinha estudado um pouco sobre eletrostática, que seriam os capacitores. Vocês estudaram isso em casa. Agora a gente vai introduzir um pouco sobre o assunto de eletrodinâmica. O nosso primeiro assunto é falar um pouco sobre corrente elétrica. Beleza, quando a gente fala em corrente elétrica, todo mundo já pensa em choque. Não vou dizer que está errado não, porque realmente o cara está certo. Mas na verdade, o que seria minucioso assim a definição de corrente elétrica? Eu representei aqui de uma forma bruta, né, dois metais, tá certo? O metal aqui ele tá com vários elétrons, tá certo? Eu vou colocar até o sinalzinho negativo para você lembrar que seriam os elétrons. Ele tem vários elétrons aqui e o movimento dos elétrons aqui seria um movimento desordenado. Você percebe que na segunda figura eu tenho a mesma placazinha de algum metal, um fio no caso, e ele tá com o movimento ordenado. Guilherme, agora me diz uma coisa. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? O segundo é porque quando eu aciono uma corrente elétrica a um determinado fio, os elétrons, na verdade, as cargas daquele determinado objeto, eles vão se comportar de uma maneira ordenada. Então quer dizer que a definição de corrente elétrica seria o movimento ordenado de partículas, né, que seriam os elétrons. Agora você vai analisar o seguinte, para eu calcular a intensidade da corrente elétrica, que seria o I, que eu vou até colocar aqui do lado para você não esquecer, o I seria a quantidade de carga dividido pela variação do tempo. Lembrando que a quantidade de carga é dado em coulombs, C, e o tempo é dado em segundos. Então, nesse caso, C dividido por S vai dar a unidade da corrente elétrica, que é ampere, certo? Então, tudo que tiver o número em um A maiúsculo seria, a gente está falando sobre corrente elétrica. Então, a gente pode analisar no nosso dia a dia alguns tipos de corrente elétrica. O primeiro tipo de corrente elétrica seria a corrente contínua, que seria a CC, corrente contínua. O que é que você pode analisar em uma corrente contínua? Que o sentido e a intensidade, eles permanecem constantes em todo o tempo. Você pode observar o seguinte, se eu tenho uma variação do tempo e o sentido e a intensidade da corrente não muda, então quer dizer que essa corrente é uma corrente contínua, ela continua na sua trajetória normalmente. Eu representei graficamente aqui, então o que é que a gente pode analisar no gráfico, galera, como eu havia dito anteriormente. Já que o tempo está variando e o sentido e a intensidade permanecem o mesmo, você pode observar que a área dessa figura, que seria um retângulo, que seria a base vezes a altura, eu coloquei aqui, ó. Quem seria a altura? Seria a intensidade da corrente, tá certo? Quem seria a base? Seria a diferença entre o tempo 2 e o tempo 1. Coloquei aqui, ó, tempo 2 e tempo 1. Como eu estou falando em variação do tempo ΔT. Então você percebe que se eu multiplicar do mesmo jeito aqui, ó, I vezes ΔT, eu vou encontrar quem? A quantidade de carga. Então você percebe que a área é numericamente, viu? Numericamente igual à variação de carga. Então, nesse caso, um exemplo do nosso dia a dia para a gente encontrar alguns objetos que tenham corrente contínua seriam as pilhas ou as baterias, certo? Então, esses seriam dois exemplos do nosso dia a dia que a gente encontra desse tipo de corrente contínua, tá? O segundo tipo de corrente elétrica, galera, seria a corrente alternada, que seria representada por CA, corrente alternada. Que já que
na corrente contínua o sentido e a intensidade permanecem constantes, na corrente alternada o sentido e a intensidade elas mudam periodicamente com o tempo. Um exemplo disso, né, no nosso dia a dia seriam as tomadas elétricas, tá certo? Eu representei graficamente aqui o sentido de uma corrente alternada, você percebe que ela aumenta, diminui. Então, seria um exemplo disso da corrente alternada, seriam as tomadas elétricas. Agora vamos analisar o seguinte, Guilherme, você está falando em relação à corrente elétrica, mas na verdade qual é o sentido real, né, da corrente elétrica? Na verdade eu tenho um sentido convencional da corrente. O que é que você pode observar? Eu liguei, fiz um pequeno circuito aqui, coloquei uma bateria, que lembrando que a bateria, que tipo de corrente é nela? Uma corrente contínua. Você percebe que em toda pilha ou toda bateria eu tenho um polo positivo e tenho um polo negativo. Se eu ligo essa pilha a um determinado objeto, o fluxo das partículas que fazem a composição, né, desse metal aqui, dessa partícula, eles vão se movimentarem de maneira ordenada. Por quê? Porque essa bateria está fornecendo uma corrente elétrica para esse circuito. Você percebe que o sentido convencional da corrente seria da esquerda para a direita. É como se fosse do polo negativo para o polo positivo. E até mesmo por conta que essa partícula está positiva, ela vai se encontrar com o polo negativo, tá bom? Então, esse foi o nosso assunto introdutório em relação à corrente elétrica. Próxima aula a gente vai falar sobre as leis de Ohm, tá certo? Primeira e segunda lei e a associação de resistores, falar um pouco de resistores também. E, galera, isso foi por hoje, né? Então, valeu, grande abraço. GWA em ação.